Boa noite, gente. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui, tô trazendo para vocês aqui uma live maravilhosa. Vou falar hoje sobre transferência de unção. Amém? Peraí, gente, o negócio tá meio baixo aqui. Então, vamos estar iniciando, né? Vamos estar orando, chamando o nosso amigo Espírito Santo, né? Nosso amigo cheiroso, né? É ele que vai estar ministrando aqui, é ele que vai estar trazendo esse conhecimento. Eu só sou o instrumento, quem vai falar é ele. Amém? Querido Deus e eterno Pai, amigo Espírito Santo, nesse momento eu já te convido, Espírito Santo de Deus. Toma a primazia, Espírito Santo, governo dessa live, de tudo aquilo que vai ser ministrado, tudo aquilo que vai ser falado. Eu já dou uma ordem, um comando para que todos os demônios inoperantes estão proibidos de mexer na internet, na rede elétrica. Eu já anulo e repreendo todo o atrapalho em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que nessa noite, Pai, o Senhor venha falando conosco. Espírito Santo, abre o entendimento, fala grandemente conosco. Expande a mente, Senhor, de cada um de nós. Leva embora todo pensamento cativo. Já repreendo toda incredulidade, religiosidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente. Peraí, que tá querendo cair aqui o celular. Senhor. Então, gente, nessa noite eu quero falar com vocês sobre transferência de unção. A gente já vê aí, né, muitas pessoas aí nas redes sociais impartindo, transferindo. Eu já recebi muitas, né, impartições, a maioria online e também aqui, né, no físico, né, fora do online. Então eu vim trazer hoje essa live para explicar para vocês como é que funciona, porque tem muita gente que não acredita, e também os cuidados que você deve ter, né? Eu sei que quando a gente começa aí, né, a viver o sobrenatural de Deus, quando a gente começa a querer ter, sabe, muitas ativações, muitas coisas de homens e mulheres de Deus que a gente admira, que a gente segue, né? Aquela fome, aquela sede. Então a gente tem que ter, gente, certo cuidado. A gente também tem que ter certo cuidado. Porque a impartição, a imposição de mãos, ela é bíblica. Eu vou te mostrar na palavra. Eu separei aqui algumas referências no Novo Testamento e no Antigo Testamento para trazer para você isso, esse conhecimento. Mas nós também devemos ter cuidado, porque tem muita gente que não está alinhado e carrega fogo estranho. Tem muita gente posicionado ali, cheio da presença de Deus mesmo, carregando algo genuíno, mas também tem gente que está carregando coisas contaminadas, gente. E quando a gente recebe uma imposição de mão, uma transferência de unção, algo daquele homem e daquela mulher de Deus, aquilo que está sobre a vida deles vem sobre a nossa vida. A gente vai receber não somente as coisas boas, mas também ruins. Então temos que ter cuidado, não devemos sair correndo aí também em qualquer lugar atrás de receber imposição de mão e transferência de unção, não, gente, tá? Então tem algumas maneiras da gente estar recebendo. Também eu quero aqui, antes de entrar no nosso assunto, aqui da nossa aula, explicar algo para você. Que você também não somente, né, vai receber de outros homens e mulheres de Deus, mas também você vai receber diretamente de Deus. A gente recebe diretamente de Deus também, tá? Pai, em nome de Jesus eu repreendo todo atrapalho, todo empecilho em nome de Jesus, Pai. Para trazer aqui atrapalho nessa live. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, quando a gente vai gravar as coisas de Deus, tava um silêncio. Ainda agora tava tudo certinho, não tinha nenhum barulho. Mas quando a gente vai gravar as coisas de Deus, o inimigo começa a usar. É cachorro que late, é gente que chega, é vizinho que coloca música mundana, é criança correndo, gritando na rua, é moto que passa. Então a gente tem que, né, só o sangue, mas vamos que vamos, tá? Então vamos começar com Hebreus 6, capítulo 1. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 3, que vai falar assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Esse texto fala das doutrinas mais importantes do cristianismo, e o autor diz que não podemos lançar mão dessas doutrinas, né?
Então, nessa passagem traz também o ensino da imposição de mãos. Vamos abrir aqui Hebreus 6. Abra sua Bíblia aí, gente. Glória a Deus. Vamos lá. Talvez eu demore um pouquinho, gente, para achar, porque eu tô gravando aqui na cozinha, porque é menos barulho do que lá no quarto. E abra sua Bíblia aí. Glória a Deus. Vocês podem ouvir uns meninos gritando aí, é porque os filhos do vizinho, gente, que estão aí na rua, acho que estão brigando. Eita, Jesus. Mas amém, né? Vai tirando os atrapalhos, Senhor, meu Deus. Hebreus 6, versículo 1. Eu vou ler na linguagem de hoje. Até o 3, que fala assim: assim vamos em frente a fim de chegarmos aos ensinamentos de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O ensinamento a respeito do batismo e da cerimônia, de pôr as mãos, olha aqui, sobre os cristãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Então aqui ele tá falando, o autor está falando de algumas doutrinas, né? Algumas doutrinas ali. E é isso que eu tô trazendo aqui para vocês também. Ele fala aqui sobre a imposição de mãos, né? E a nossa mão, gente, ela tem aqui, ó, no meio, isso aqui, ó, é um ponto de contato. Então aquilo que, quando você coloca a mão sobre alguém, para orar alguém, você vai estar transferindo o quê? A unção, o poder, né, de Deus ali. A nossa mão, ela tem isso, é um ponto de contato esse meio aqui, ó, tá? Então, quando você pede para alguém colocar a mão sobre você, aquela pessoa, aquilo que estiver sobre ela, vai vir sobre você, tá? Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquelas pessoas que não deixar ninguém, qualquer pessoa tocar na sua cabeça, tá? Muito cuidado, porque se aquela pessoa, se aquele, vamos supor, dar um exemplo, aquele homem, aquele pastor, vamos supor que ele tá no ato da masturbação, tá? Vamos supor que de madrugada ele é um pastor, é um homem de Deus. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo. Ele é um pastor, ele é um homem de Deus. Aí de madrugada ele vai lá, ninguém viu, foi, praticou ali o ato da masturbação. Aí no outro dia ele foi pro culto, subiu no altar para pregar e ali vai orar pelas pessoas e toca sobre as pessoas, tá? Pediu perdão de Deus, ele pode ter se arrependido, né? Senhor, me perdoe, tá? Mas ali ficou a maldição. Então, aquilo que ele fez lá, então ele vai orar na pessoa e a pessoa que receber aquela imposição de mão depois vai ficar com a mesma prática da masturbação, vai querer assistir pornografia. Por quê? Ele recebeu algo de alguém. Então, muito cuidado com quem toca na sua cabeça. Não deixe qualquer pessoa, gente, vir tocar na sua cabeça, tá? Quando eu vou a alguns lugares que as pessoas me chamam para orar ou entregar algo para mim, eu já fico ali atenta, porque uma vez a minha mãe e eu, lá faz tempo, quando a gente não tinha entendimento, a gente foi setada, sabe? A gente foi numa congregação de um ex-feiticeiro. Ele era um pastor, só que ele foi e tocou bem aqui no meio da nossa cabeça, no nosso conário, tá? Aqui é algo tremendo, gente. Então, ele tocou ali. Eu, quando cheguei na minha casa, senti mal, passei mal. Fiquei uns dias sentindo estranho. Até o meu cachorro, quando eu entrei na porta, o cachorro ficou latindo assim. Ele não tava nem me conhecendo, parecia que tinha algo em mim. E realmente tinha, alguma coisa foi transferida pra mim de ruim ali. E a minha mãe, na hora, quando ele tocou na cabeça dela, ela viu assim, um mundo espiritual, assim, um negócio muito ruim naquele homem, e ela ficou doente. O negócio foi forte, gente, tá? Então eu tive que ir lá, eu tive que orar em mim, tive que orar nela, tive que fazer uma oração, que o negócio foi forte. Então a gente tem que ter cuidado.
Eu já conheci pessoas, vi pessoas que receberam oração ali de alguém que tocou na cabeça, gente. Ficou com dor de cabeça, ficou com pensamento depois de pornografia, ficou ali com pensamentos. Testemunho de pessoas que antes tinham uma vida de jejum, de oração mesmo, de preço, sabe? E depois de ter recebido uma imposição de mãos, sabe assim, não conseguia mais sentir a presença de Deus, ficou bloqueado, ficou travado, não tinha mais visão, não tinha, sabe assim, totalmente as coisas pararam de fluir. Então, gente, isso é muito perigoso, isso é muito perigoso, tá? Tenha cuidado, as mãos transferem tanto unção quanto as coisas ruins que aquela pessoa está carregando, tá? Então, aqui nesse texto de Hebreus, né, o autor, né, de Hebreus, ele vai falar das doutrinas mais importantes do cristianismo, né? E ele também diz que não podemos lançar mão dessas doutrinas. Só que nessa passagem ele também traz o ensino da imposição de mãos, tá? O autor de Hebreus claramente está dizendo que a doutrina da imposição de mãos é fundamental para a fé cristã, tá? Agora eu quero falar aqui também para vocês algumas maneiras de receber uma transferência de unção. Então, a primeira, né? Deixa eu botar aqui, tô sem. A primeira maneira de nós recebermos uma transferência de unção é através da imposição de mãos, tá? De um homem de Deus, de um profeta, ou uma mulher de Deus, né? Vamos supor que você dá o exemplo aí do Benihim. A gente conhece o Benihim, né? Aí, um homem muito, sabe, assim, amigo do Espírito Santo, assim, cheio da presença de Deus, usado mesmo, né, nas curas, aí, sabe, a gente vê nas conferências que ele só faz assim de longe, o povo já cai fritando na unção. Tem gente que não acredita, fala que isso aí é mentira, amém. Quem não acredita, fica no raso, não vive o sobrenatural de Deus, só vive o sobrenatural de Deus quem crê nessas coisas, gente, quem não quer ficar no raso, sabe? Então, vamos supor que você quer receber uma transferência de unção do Benihim. O Benihim carrega algo tremendo de Deus, sabe? A unção ali, poder, algo assim sobrenatural, muitos dons, muita ativação. Aí você quer receber, você já viu aí, você quer receber. Aí o que acontece? Vamos supor que ele vem em Manaus, aqui na minha cidade. Ô, Glória, já veio, né? Mas eu não pude ir, mas ele vai vir de novo, em nome de Jesus. Vamos supor que ele vai aí na sua cidade e você quer muito receber. É confiável, porque a gente vê que ele é um homem de Deus. A gente leia o livro dele, o livro Bom Dia Espírito Santo. Vê aí, segue as redes sociais, os testemunhos, né? Então você sabe de onde é a fonte. Você conhece a história, você sabe que ele é um homem de Deus, tá? Aí, o que acontece? Antes de você ir receber algo de um homem, uma mulher de Deus, prepare o seu espírito. Se você já tem uma vida de oração, de jejum, vida com Deus diariamente, se prepare. Se ele for na sua cidade em tal data, daqui a um mês, já pega esse mês que você está aqui agora e já vai tirando tempo. Sabe, Senhor, eu vou jejuar aqui 40 dias, um propósito aqui, para quando esse homem vir, colocar a mão sobre mim, eu receber dobrado. Porque tem gente que vai e recebe só um tantinho desse, porque não preparou o espírito. Não preparou o compartimento espiritual, né? Então, aquela pessoa que foi jejuou 50 dias, 40 dias, quando for lá, vai receber mais do que aquele que não se preparou, né? Não se preparou. Então, ele recebeu alguma coisa? Recebeu, mas ele não vai receber no mesmo nível do que aquele que se preparou mais tempo. Então, se você tem tempo para se preparar, vai, se preparem. Eu, quando o profeta Davi Rebolo veio aqui em Manaus, ano passado, né? Foi tudo em cima da hora, eu já subi já em cima da hora e tal. E eu fiquei assim, meu Deus, sabe, em cima da hora, sabe assim, e o Senhor preparou tudo, porque eu não tinha muito recurso para ir, e era perto do meu aniversário, depois do meu aniversário. Falei, Senhor, meu presente de aniversário eu quero essa conferência. E era 3 dias, e é um bairro longe, tinha que pagar Uber todos os 3 dias, ida e volta, sabe, mas eu quis ir. Aí, ainda bem que o Senhor usou pessoas para me abençoar, né? Aí, pessoas de longe. Glória a Deus, foi tremendo. Então, assim, eu não tive muito tempo de me preparar, assim, muito tempo. Porque ele veio no dia 22, 23 e 24, parece. Não lembro exatamente.
E eu já vim saber, já era lá pro dia 17, no dia do meu aniversário, 17, por aí. Então, eu tive pouco tempo para me preparar. Então, eu me preparei, assim, uma semana. Eu acho que só deu para me preparar uma semana, eu acho. Ou menos, não me lembro. Mas todas as vezes que eu fui no jejum. Eu falei, Senhor, não deu tempo de me preparar, meu espírito, mas eu tô aqui, Senhor, me preparar esses dias. Aí entrei no jejum prolongado. Eu ia pra essas conferências lá, eu ia pra essa conferência que ele veio. Gente, eu ia no jejum. Eu ia daquele jeito, assim, sabe, que eu... Só de eu estar sentada, ele ainda não tinha nem transferido. Porque ele só transferiu no último dia, né, da escola, né. Só no... Eu ficava sugando noção. Ele ficava falando lá, eu ficava lá na cadeira bem assim, ó. Eu só faltava cair. Então, assim, eu fui recebendo, assim, no último dia, quando ele tocou e me chegou, fiquei lá, eletrocutado no chão, sabe, assim, e foi tremendo, sabe, aquilo que eu vivi. Então, eu não tive muito tempo, mas o tempo que eu tirei, que eu consegui, eu fiz, né, e eu fiquei naquela expectativa. Então, você também tem que gerar fome. Eu fiquei gerando fome. Eu falei, Senhor, eu quero sugar o tanto que eu puder desse profeta. E o Senhor falou pra mim, vai, filha, vai que eu vou te ativar ainda mais no profético, eu vou te dar isso, ainda vou te alinhar nisso. O Senhor foi trazendo tudo que eu ia receber ali, daquele homem de Deus. O Senhor trouxe pra mim, né? E eu, glória a Deus, foi o melhor presente de aniversário da minha vida. Aí recebi também, né, outras online também, em sonhos também, gente. Você também pode receber a impartição, né, ali de um homem, uma mulher de Deus em sonhos, né? Vamos supor que você segue uma pessoa que mora lá no outro estado e você ainda não tem condições no momento de ir lá viajar, pegar um avião ou um trem ou um ônibus para chegar até aquele outro lugar para receber, né, daquele homem, daquela mulher de Deus. E o Senhor conhece o desejo do teu coração. Então você começa a gerar. E aí Deus vai lá e usa, né, no sonho, aquele profeta, aquela mulher, para transferir para você, né? Eu já recebi em sonho também, 2 vezes, da Larissa Argolo, né? A minha mãe espiritual, assim, que eu, sabe, sigo, que eu tô aí, né, debaixo dessa cobertura. Então, assim, nunca deu pra mim numa escola ali, né? Mas num sonho eu recebi. Sabe, que ela chegava assim na minha casa, assim, colocava a mão sobre mim, sobre a minha mão, eu caía no chão eletrocutada. Foi tremendo, assim, sabe? E fora outras também. E também online, né? Através aqui das emissões, das lives, eu também já recebi muita coisa. É possível receber online? É possível. É possível receber online. Muito possível, sim. Vai da sua fé. Se você ficar com aquela, será que eu recebi? Aquela incredulidade. Só de eu estar falando aqui, gente, a minha mão já tá pegando fogo. Já é unção, né? Já tô suando aqui, ó. Então, gente, é possível sim. É possível. A gente recebe não somente por imposição de mãos, mas também através de sonho, online. Tem um testemunho também de um homem, de um profeta aí, que eu não me lembro, mas ele recebeu a impartição de unção só de ouvir uma fita gravada, naquela época de fita cassete, de um homem de Deus, parece que era do Randy Clark, eu não sei, do ministro de cura. Todo dia ele lia, ouvia aquela fita. Quando foi de madrugada, ele teve uma visão com algo saindo daquela fita, assim, tipo um fogo e vindo sobre ele. E no outro dia ele foi ativado, sabe? Então isso é coisa, gente, isso é manto para quem tá no mocotó com feijão. Aquele que tá no raso vai falar, isso aí é loucura, isso aí é invenção, esse povo inventa cada coisa, isso aí não existe. Mas a Bíblia fala, gente, eu vou te dar passagem, eu vou te dar referências que no Novo e no Velho Testamento, de que sim, é possível, tá? Agora, outra forma de você também receber uma impartição, uma transferência, ai meu Deus, tá caindo aqui o caderno, é através da vida de oração e consagração a Deus, tá? Se você tá ali, uma vida de jejum também, né? Terceiro tópico também, propósito de jejum e renúncia. Você também recebe, né? A gente também não tem que ficar limitado. É bom a gente receber uma imposição de mão de um homem ou uma mulher de Deus, porque vai acelerar mais o processo. Vamos supor que você quer ser usado ali, né? Você tem um chamado de libertação, você é um profeta, Deus já falou, né? Você recebeu alguns dons. Só que quando você vai e recebe uma imposição de mãos de um homem, uma mulher de Deus que tá ali já,
que já veio de uma jornada, já pagou um preço, um tempão, que já carrega uma capa, você vai carregar aquela mesma capa, conforme a sua fome, e vai acelerar. Você vai receber, Brenda, eu não consigo ir lá num congresso, numa escola onde tem um homem de Deus, mas eu posso receber diretamente, você pode receber diretamente de Deus. Deus, ele faz, gente, da maneira dele, da forma que ele quer. Se ele quiser te dar agora, tu tá assistindo essa live, ele colocar a mão assim, recebe aí, tu recebe. A gente não tem que limitar o poder de Deus, não, entendeu? Muitas coisas eu recebi no jejum, na oração, no preço. Só que eu quero dizer algo pra você, é mais demorado, é muita renúncia, é muito jejum. Você vai ter que pagar o preço mesmo. Todos pagaram o preço. Ketrin Kuma falava, você quer a unção, ela vai te custar tudo, você vai ter que pagar o preço. Então, cada um paga o preço. Deus, ele te pede coisas, quanto mais você quer de Deus, mais você vai ter que renunciar, pagar o preço que poucos pagam. Quantos desses homens e mulheres de Deus avivalistas deixaram carreira, deixaram família, sabe, deixaram muitas coisas para viver algo com Deus? Deus pediu carreira, Deus pediu emprego, Deus pediu coisas. Então é renúncia. Você está disposto a renunciar? Eu recebi muitas impartições de unção, de dons, ativações diretamente de Deus. Por quê? E continuo recebendo, né, também, diretamente do Senhor. Mas é uma forma mais demorada, né? A unção de libertação sobre a minha vida, eu paguei um preço árduo. Foi um preço grande. Porque eu falei, Senhor, eu quero. O Senhor, tu quer? Então tu vai fazer isso. Tu vai renunciar isso aqui, tu vai ficar 40 dias sem comer isso. Tu vai ficar mais de 21 dias assim. Então, gente, tu vai ler livros, tu vai estudar para ter conhecimento. Então, eu fiz propósito. E até hoje eu faço, tem coisas que eu, sabe, que a gente vive. Então, eu fiz 21 dias. Primeiro eu fiz 40 dias, sem comer um monte de coisa que eu gostava. E na oração, na campanha, e na madrugada. Depois fiz 21 dias. Mas esse foi o meu processo. O Senhor pode te pedir outra coisa. Cada um, gente, é diferente. O que Deus pede pra mim, Ele pode não pedir pra você. Tá? Então, assim, no último dia foi tremendo. Eu tive uma experiência com Deus. O Senhor derramou algo sobre mim. Eu vi os anjos derramando óleo amarelo sobre a minha mão. Vermelho sobre a minha mão, amarelo sobre a minha testa. Gente, eu fiquei uma semana queimando. Mas também triplicou depois as guerras. Então, é isso. Então, recebi algo diretamente de Deus. Sempre recebo. Mas também já recebi de homens e mulheres de Deus online. Sonhos, aqui, sabe, em conferência. Então, é bíblico, tá? É bíblico. Você pode receber através do jejum, da oração. Demora um pouco, mas você recebe. Agora, quando você vai lá e recebe de um homem e de uma mulher de Deus, é mais rápido. Você é ativado rápido. Recebeu hoje, com uma semana. Tem gente que no outro dia já saiu orando, pregando, fazendo que nem aquele homem de Deus. Tá? Então, vou falar um pouco sobre transferência de unção no Velho Testamento. Em Números 11, 16 e 18, e disse o Senhor a Moisés: ajuntai-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabes serem anciões do povo, e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali estarão contigo. Então, olha só, então descerei ali e falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, olha só, e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Então, naquele momento, gente, olha só. Naquele momento, o Senhor foi e tirou de Moisés, daquilo que estava sobre Moisés, do Espírito que estava sobre Moisés, e colocou sobre os 70 líderes, os outros 70, para ajudar Moisés. Aqui foi uma transferência de algo que Moisés carregava. Tá? Algo que Moisés carregava. E outra coisa, entenda uma coisa aqui, antes da gente entrar na segunda referência.
Ah, eu vou receber lá em impartição tal para me exibir. Gente, entenda algo. Os dons, unção, tudo, talento, é para a obra de Deus, é para Deus. Não existe eu posso, é eu que faço, eu que sou. Não existe isso. Você não tem que ter isso. Não é você, não é eu. É o Senhor. Ele é o dono de tudo. Ele só apenas nos emprestou para a obra aqui na terra. Mas unção, dom, talento, é tudo de Deus, gente. Se ele tirar de mim, de você isso, a gente não faz nada, a gente só é pó e cinza. Tá? Tem gente que Deus ele começa a derramar as coisas, ali vai usando, a pessoa já fica soberba, já fica orgulhoso, mas Deus vai lá e abate. Cuidado com o orgulho também, tá? Cuidado com o orgulho, porque tem gente que fica orgulhoso. Cuidado, gente, tá? Não deixe com que o orgulho venha sobre você, através da forma que Deus te usa, tá? Leviatã, que é o trono por trás do orgulho e da soberba. Então, se você tem isso, você está sendo dominado por esse trono. Não é você que faz nada, não é eu que curo, não é eu que liberto. O Senhor só derramou unção sobre mim, só derramou unção sobre você, emprestou os dons, mas quem faz é Ele. Tá? Então, aqui, Deus tirou de Moisés e transferiu para os 70 foguetes. Para os 70 para auxiliar Moisés. Então ele derramou aquela unção que estava sobre Moisés para aqueles 70 líderes para ajudar Moisés ali, tá? Então foi impartido. E quando você recebe uma imposição de mãos, uma transferência de unção ali, você vai receber dons, unção, poder. Se você ministra apenas unção de libertação, vamos supor, unção de libertação, mas você ainda não ministra a cura, mas você quer. Aí tu tá orando, tá jejuando, buscando ali para Deus te dar. Você já tem um dom, mas você ainda não tem muita unção. Aí você vai lá, recebe uma transferência de um homem de Deus. Vamos supor, Randy Clark, usado na cura. Sabe assim, o Marcelo Casagrande, o homem sabe, recebeu uma impartição dele, você já está sobre você. Pode ir orar que Deus vai operar. Crescimento de ossos, cura de câncer, cura de tanta coisa. Aquilo que está sobre eles vem sobre você. Tá? Então, se antes você... Sangue do Cordeiro. Tá repreendido. Então, se antes você não operava na cura, quando você recebeu uma transferência de unção num homem de Deus que é usado nessa área, você também vai fluir. Tá? Então, você vai ter também que dar manutenção, porque tem gente que recebe, né, ali a impartição, a unção, mas atrofia. Os dons são irrevogáveis, tá? O que Deus te deu não sai, mas atrofia, tá? Fica ali, você recebeu, você tem que transbordar. Da mesma forma que você recebeu, você tem que transbordar sobre as pessoas, tá? Porque quanto mais você transborda, mais Deus te dá. Quanto mais você exerce, mais Deus vai te dando. Então, se antes você começou a ser usado na cura só de dor de cabeça, aí você foi orando por dor de cabeça, aí Deus viu que você exerceu esse dom. Então, você olha assim, agora eu vou dar isso aqui, agora ele vai curar o câncer, vou dar isso aqui, vai curar o câncer, isso aqui, crescimento de ossos. Então, ele vai derramando mais sobre você. Tem gente que quer, e Deus dá, e a pessoa não ora por ninguém, não faz nada. O Senhor derramou sobre mim dom de curar, né? Só que às vezes eu confesso, gente, que eu sou meio assim para orar por cura. Agora, quando é na libertação, eu sou mais assim, no profético. Agora, no dom de curar, eu já fico... Mas eu tô indo. Deus tá trabalhando isso. Eu tô já fluindo. Glória a Deus, né? Tá? Então, é normal a gente ficar assim no começo, meio receoso, da cura não acontecer. Mas a cura pode não acontecer com várias coisas. Mas isso é um assunto para outra aula, tá? Agora, na segunda base bíblica, Deuteronômio 34, versículo 9, vai falar assim: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Moisés colocou as mãos sobre Josué, aí.
Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Tá? Então aqui nessas duas passagens, né, fica claro que existe sim muito poder na imposição das mãos e que não são que são por elas que transferimos unção. Escrevi meio errado aqui. Então, gente, tem gente que não acredita, mas eu tô te mostrando aqui a base bíblica. Esse aqui só são exemplos, 2 exemplos que eu dei no Velho Testamento, tá? Mas tem outras passagens. Depois eu vou te dar aqui também no Novo Testamento, tá bom? Agora vamos aqui para mais uma referência bíblica no Velho Testamento. 2 Reis 2, 9 e 15. Aqui se refere à transferência de unção de Elias para Eliseu. Vemos aqui que é possível receber a mesma unção de outra pessoa, como no caso dos 70 homens que receberam o mesmo espírito de Moisés. Deixe-me obter uma porção dobrada do seu espírito. Olha só, Eliseu pediu para Elias a porção dobrada. Ou seja, ele queria a capa completa. Ele não chegou para Elias e falou assim: Elias, eu quero somente esse dom aqui, essa unção aqui. Eu quero a porção dobrada. A unção dobrada. Elias, eu quero a unção dobrada. Oh, aleluia. Eu já tô ficando brigada só de falar da unção, gente. Ó, meu olho chega. Então, eu já tô sentindo a presença de Deus aqui. Isso é uma passagem, gente, que quando eu leio eu sou embriagada. A unção de Deus. Então, gente. Aleluia. Então, gente, aqui Eliseu, ele queria a unção dobrada. Ele pediu a unção dobrada para Elias, a capa completa. E a gente vai ver que Eliseu fez muitos mais milagres que Elias. E olha que até depois de morto, Eliseu ainda fez um milagre, porque você lembra aqui em uma das passagens bíblicas em Reis, não me lembro agora, que até os ossos de Eliseu curaram, ressuscitou morto. Teve uma guerra ali, jogaram um corpo lá na cova de Eliseu. Quando tocou nos ossos do Eliseu, o homem que jogaram, ele ressuscitou. Olha só, gente. Aí agora vai uma chave para você. Sabe onde é que a unção fica impregnada em nós? Nos ossos. Por isso que a gente não pode ser cremado. O crente não pode ser cremado. Você sabia também, eu te dar outra chave aqui. Você sabia que um cemitério que tem um crente ali, que um cristão, que enterraram um cristão, os feiticeiros não conseguem nem chegar perto. Porque o teu corpo, ele tem unção, os teus ossos têm unção. É nos ossos que fica impregnada a unção, gente. Tudo aquilo que você recebe fica nos ossos. A base bíblica é essa. Os ossos de Eliseu ressuscitou o morto. É nos ossos que fica impregnada a unção. Todo o nosso corpo fica cheio de unção. No cabelo tem unção, na minha roupa. Na nossa roupa tem unção, né? Porque os lenços de Paulo curavam. Porque tinha unção ali. A unção de cura que estava sobre Paulo. Poder de unção de cura. Então tudo em nós tem unção, mas fica impregnada nos ossos, né? Fica ali nos ossos. Então não seja cremado. Eu já vi testemunha estudando aí. Uma ex-bruxa falou, né? Que, sabe, quando é enterrado um cristão naquele cemitério, os feiticeiros não conseguem ir lá, não. Roubar o osso daquela pessoa para fazer o giz de penha, né? Para abrir portal. Não consegue por causa da unção. Então, olha só que maravilha, glória a Deus. Minha mão chega a estar quente, gente. Tô sentindo a unção aqui. Eu tô toda arrepiada, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Recebe aí dessa unção também sobre a tua vida. Seja cheia agora dessa unção. Oh, aleluia, meu Deus. Seja cheio dessa presença. Seja tocado em nome de Jesus. Que essa mesma unção que está aqui esteja aí sobre você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ô, gente, você vai ouvir uma música mandando pra aí. Já ouvi misericórdia. Sangue do Cordeiro. Vai lá, anjo, desligar essa caixa em nome de Jesus.
Então aqui, olha só, deixe-me obter porção dobrada do teu espírito. Então Eliseu recebeu, olha só, quando Eliseu pediu, ele recebeu o mesmo dom de Elias, a mesma maneira de agir, o mesmo poder do Espírito que estava sobre Elias. Tanto que o povo até diz lá embaixo, você vai ver alguns versículos abaixo, que disse assim: por isso o povo disse, o Espírito de Elias está sobre Eliseu. Porque ele estava fluindo nas mesmas coisas e até mais. Então se antes Elias fazia isso aqui, Eliseu fez isso aqui, a mais, porque foi dobrado que ele recebeu. Pesquisa aí no Google aí os milagres que Elias fez. E Eliseu de Elias parece que foi, eu não me recordo agora, mas de Eliseu deu mais, tá? Isso com a Bíblia, né? Que a Bíblia relata, porque com certeza foram muito mais que não foram registrados. Amém? Então olha só o poder da imposição, da impartição, gente, tá? Agora, vou falar um pouco de transferência no Novo Testamento. Estava falando sobre o Velho, agora eu vou falar do Novo. Em 1 Timóteo 4,14, vamos lá? 1 Timóteo, vamos abrir aqui, gente. Aleluia, glória a Deus. 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14. Cadê? Deixa eu ver. 4,14 vai falar assim: não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-la ao serviço do Senhor. Olha só, Timóteo tinha recebido aqui um dom, tá? Então, Paulo tá falando, né? Desperta o dom que a Antíaco recebeu por imposição de minhas mãos também. Acho que essa é a outra passagem. Timóteo 5,22, 1 Timóteo 5,22, aí mesmo. Abra 1 Timóteo 5,22. Tô correndo aqui, gente, aqui também tem, né? Ó, 1 Timóteo 5,22 vai falar: não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte nos pecados dos outros, conserva-se puro. Então a gente também tem que ter cuidado para não colocar as mãos apressadamente, né, sobre outras pessoas, tá? Então aqui no versículo, no capítulo 1 Timóteo 5,22, vai falar assim: aqui vemos claramente mais uma ordenança ministerial e a ordem de não impor as mãos consagrada a alguém de maneira precipitada. Vemos aqui, em todos os casos, as mãos são usadas para transferir unção, poder, dons, ativações. Você é ativado. Amém? Agora vamos ver também aqui em Atos 13, para nós estarmos encerrando. Tem outras passagens, gente, que eu queria trazer, mas ia ficar muito longo, tá? Talvez eu possa fazer a parte 2 desse vídeo aqui. Se você curtir, comentar, compartilhar e falar aí: Brenda, traz a parte 2 que eu trago para você, tá? Atos 13, versículo 1, 3 vai falar assim: na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas, mestres: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram, olha só aqui, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Olha só, eles estavam ali no tempo de jejum, de consagração, e Deus veio e deu uma ordenança, né, ali, para separarem ali Barnabé e Saulo. Deu uma ordenança para aqueles homens ali, né, para fazer o trabalho que o Senhor tinha direcionado eles. E olha só, depois que eles oraram e jejuaram, eles puseram as mãos, olha só, sobre Barnabé e Saulo, e enviaram depois a sua missão. Então eles colocaram as mãos sobre eles, ativando, transferindo, gente. Então não tem como falar
que não é bíblico, né? Então veja bem, impor as mãos não é meros rituais. São ocasiões que o Espírito Santo transfere dons, poder, ministérios, batismo com o Espírito Santo também, curas, milagres e bênçãos. Ouve isso, gente. Olha só. Então, que tremendo. O Espírito Santo ele vai trazer esse direcionamento. Tá? Então eu te mostrei aqui através da palavra de Deus que é possível, que é bíblico. Eu te dei passagens do Novo Testamento, do Velho Testamento e tem outras passagens, muitas outras, que não dá de eu trazer aqui agora numa live. Vai ser preciso fazer parte 2, né? Porque tem as outras passagens, tudo com base bíblica. Então é bíblico imposição, transferência de mão, imposição de mãos, transferência de unção, é bíblico porque a gente está vendo aqui, tá? Tem gente que não acredita, mas só ler a Bíblia, gente. A palavra de Deus está aí. Eu não estou aqui para você trazendo heresia. Eu estou aqui pregando a Bíblia. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, aquilo que eu recebo. Sabe? Só que eu já falei para vocês. O princípio, a referência, como você pode receber. Mas eu também tenho que te alertar. Cuidado com fogo estranho, gente. Porque quando você recebe uma transferência de mãos, imposição de mão de alguém, você vai carregar tudo aquilo que aquela pessoa tem na alma, tá? Aí vamos supor que aquela pessoa ainda é um homossexual, ainda não está liberto. Aceitou Jesus, mas ainda não passou pela libertação, ainda está caminhando. E já ir tocar em você, transferir algo, aquilo vai vir sobre você. Entenda isso. Minhas mãos estão pegando fogo falando aqui. Então, cuidado. Você não tem que sair pedindo de qualquer pessoa. Conheça a primeira pessoa, sabe quem é. Sabe? Eu não peço de qualquer pessoa não, gente. Lá no meu tempo de incredulidade, eu fui para uma igreja, quando eu não tinha conhecimento, né, sobre isso. E logo no começo, já faz um tempo, eu fui para uma igreja que uma pastora era muito cheia da unção, usada nos dons. Sabe, eu já tinha ouvido falar sobre transferência, mas não tinha ido a fundo, estudado, né? Então eu queria. E ela tinha recebido transferência do Benihim, né? E eu queria muito também receber aquela unção, aquela transferência. Eu fui falar com ela. Ela falou que era para mim buscar da fonte de Jesus, que ela não acreditava nessas coisas, não sei o que eu tinha que ir receber de Deus só. Da fonte, diretamente da fonte. E eu voltei para casa triste com aquilo, sabe? Ela me humilhou praticamente, na época, né? E nem é conhecido, nem nada. Sabe assim, uma pessoa. E eu fiquei pensando, eu fiquei triste com aquilo. Eu falei, Senhor, que falta de humildade a pessoa, em vez de só orar por mim. E o Senhor, eu não permiti, filha. Eu não permiti você receber. Eu não permiti. Eu usei essa situação. Não permiti. Para não contaminar aquilo que você já carrega genuíno de mim. Gente, quando você falou isso, eu glória a Deus, Senhor, obrigado. Porque nem tudo que reluz é ouro. Eu falei, Senhor, mas ela recebeu unção do Benihim, ela flui nisso, naquilo. Senhor, é uma mulher de Deus. O Senhor, filha, ainda tem coisas que precisam ser tratadas. Tu tem algo que eu coloquei em você, eu tenho ciúme daquilo que eu coloquei em você. Eu tenho ciúme daquilo que eu coloquei. E se você recebesse, você ia contaminar. Então, Deus ele vai te direcionar de quem que você deve receber e quem que você não deve receber. Sempre quando tem uma escola profética, quando tem alguma coisa que tem um homem ou uma mulher de Deus que eu conheço, que eu quero, eu oro, Senhor, teve lá. Sabe? Eu investigo, eu vou lá na rede social, eu pesquiso, eu oro ao Senhor. E o Senhor vai, filho. Isso aqui é confiável, isso aqui é assim, assim, assim. Quando eu fui receber de um profeta que teve aqui, eu não conhecia muito. Eu já tinha visto pessoas falando que era um homem de Deus, sabe, assim, um profeta dimensional, usado mesmo. Mas eu não sabia quase nada. Eu fui pesquisar, fui assistir algumas lives, algumas coisas dele. E fui orar ao Senhor. E o Senhor falou pra minha filha, vai, porque ele carrega isso aqui, isso aqui, isso aqui de mim. E quando tu receber, tu vai carregar a mesma carta. Tu vai ser ativado ainda mais no profético, tu vai fazer isso aqui, ó. E, gente, foi uma virada de chave no meu ministério e na minha vida. Mas a gente tem que ter cuidado, porque tem muita gente que é fominha pelo sobrenatural. Ai, tá tendo
um ministro que tá lançando fogo ali, eu vou lá. Gente, cuidado, porque tem gente que carrega fogo estranho, tá? Tem gente que tá ali sendo usado nos dons, tem sim a unção, mas o Espírito Santo já se afastou. Deus usa quem Ele quer, então você tem que ter cuidado para você não receber a unção contaminada. Aí você é um homem, uma mulher de Deus, cheio da unção, ali Deus já te entregou algo, você já recebeu algo. Aí vai lá, recebe de alguém que não está totalmente liberto, curado, tratado. Isso traz ruína para a tua vida. Se aquela pessoa tem uma unção de prosperidade, move na cura, se move no crescimento de ossos, de ressuscitar morto, na libertação de alto nível, isso e aquilo, você vai receber aquilo tudo assim, sabe, genuíno. Mas se aquela pessoa tá ali, área financeira travada, um casamento destruído, tá sendo usado na cura e você recebe uma imposição de mão, aí depois que o casamento tá tudo desmantelado, tu não sabe por quê, tua área financeira trancou, tu não sabe por quê. Então cuidado, gente, tá? Eu te trouxe aqui o conhecimento de que é genuíno, de que é base bíblica, tem Bíblia. Te ensinei como você adquire, como é que faz, como que flui, mas eu também estou te ensinando os alertas. E é isso que você não pode esquecer, tá? Só receba se Deus mandar você ir lá, tá? Hoje eu sou muito cautelosa. Ah, irmã Brenda, mas eu fui numa conferência, eu recebi algo de alguém ali e depois eu, sei lá, comecei a sentir dor de cabeça, isso e aquilo, recebi uma ativação estranha. E cuidado com as coisas na internet, gente, porque tem gente aqui na internet transferindo unção, impartindo, você nem conhece a vida da pessoa, cuidado, tá? Não sai recebendo de qualquer pessoa, não. Eu já ia encerrar, mas vou contar um testemunho. Ontem mesmo, né, ontem, né, eu tava vendo aqui os stories, os reels, né, de umas pessoas, e apareceu uma mulher, né, uma mulher aí que ela botou lá, parece que era um negócio de libertação, cura da alma, e sempre que eu vejo assim, essas pessoas, né, eu gosto de seguir, aprender cada vez mais, né, mas sempre vigilante, por isso que é bom você ter discernimento, para você não ser enganado, gente, para você não ser enganado, tá, ler a palavra e ter discernimento para você não ser enganado. Então ela botou aí negócio de cura interior, não sei o que, um monte de coisa. Aí botou lá, entra no grupo se você quer participar de uma imersão gratuita de cura da alma, não sei o que, vou fazer uma oração lá também. Aí eu fui, vi, né, cura interior lá. Entrei no grupo, só pra mim ver, né. Entrei no YouTube, né, onde tinha lista lá com as aulas. Nem cheguei a assistir, só entrei. E ela botou lá uma oração. Ela falou, receba a oração de ativação, de não sei de quê. Aí eu fui lá, cliquei, baixei a oração. Entenda, gente, tá? Eu sou gato escaldado. Eu vou primeiro lá, eu observo pra ver se não tem fogo estranho, né? Então, e ali eu entrei e tal. E aí eu peguei, fui e baixei o áudio. Não sai recebendo qualquer coisa, gente. Ai, porque aqui no Instagram do fulano tá aparecendo que é libertação, isso aqui. Eu vou entrar, já vou receber a oração, vou ser ativada. Calma. Vigia, cuidado, gente. Não sai assim com fominha, não. Né? Calma, não te desespera, não. Calma. Observa, vê primeiro se não tem fogo estranho. Aí eu baixei aquele áudio, mas eu não fui recebendo, não. Eu cliquei. Quando eu cliquei, mas não fiquei já, ai, vou receber aqui a oração. Vou clicar e vou receber. Não, eu sempre ouço primeiro, blindada. Eu oro, Senhor, quero ver aqui, Senhor, se tiver fogo estranho, já revela. Me mostra aqui pra mim, não vou nem me coisar pra receber, não. Tô bloqueada pra receber qualquer coisa estranha aqui. Eu quero só ver o que ele vai falar. Aí eu cliquei. Aí ela agora te senta. Aí ela começou a falar, se senta num lugar confortável, né? Se sente com a coluna eretra. Aí eu já fiquei meio assim, aí eu li, parece o meu sinalzinho de alerta, fica Aí se sente com a coluna eretra, fica em posição assim, não sei o que, assim, respira fundo. Aí agora imagine uma energia, uma luz na tua cabeça, entrando no teu, eu fiquei assim, tá repreendido em nome de Jesus, isso é fogo estranho, na hora.
Gente, na hora. Aí eu já apertei lá para ir pro meio da oração. Apertei lá pro meio da oração. Quando cheguei no meio da oração, ela começou a falar: chama a Violeta, chama a Violeta. Tchá, tchá, chama a Violeta. Aí eu, hã? Falei, vou chamar Jesus, né, Violeta? Gente, sangue do Cordeiro. Eu falei, tá repreendido, sai daqui, mano. Eu falei, Senhor, tá repreendido lá, quero saber disso. Excluí o áudio, nem segui ela, já nem assisti as outras aulas, saí do grupo que eu tinha entrado, porque a cura interior dela é totalmente diferente do que eu sei, né? Então, por que eu tô dando esse testemunho aqui? Porque você tem que ter alerta, gente. Outra coisa que aconteceu, ontem eu tava estudando umas coisas no Google, né? Aí eu tava baixando ali eu tenho uma plataforma que eu gosto de pesquisar muito livro para estudar, né? Que é o Scribd. E ali eu comecei a pesquisar lá sobre... Eu tô estudando sobre demonologia, né? Sobre a origem dos demônios, umas coisas que eu tô estudando a mais, né? E eu botei lá um certo assunto. Apareceu o livro do São Cipriano pra mim, gente. Olha só. Livro que só tem, parece que 2 ou 3 no mundo, original. Que a gente não pode acessar, ler, nem... Não. E toda hora eu ia passando ali, as coisas apareciam esse livro. Livro em PDF, completo, pra mim ler. Espírito Santo, filha, não abre. Eu falei, eu nem quero, Senhor. Nem quero. Então, tem certas coisas que o Senhor vai trazer pra gente acessar. O Senhor mudou um pouco o tema, né? Mas se Ele quer falar sobre isso, bora falar. Então, gente, é um alerta. Cuidado, né? Com aquilo que você vai assistir, que você vai estudar. Eu pesquiso muito, estudo sim, tem muito curso, muito livro, muitas coisas que eu estudo. Mas, gente, cuidado, porque tem muito miticismo, muito ocultismo disfarçado ali, gente. Tá? Então, tenha cuidado com aquilo que você assiste. E esse livro, todo tempo aparecendo que esse livro a gente não pode, até só se Deus mandar mesmo. Um homem de Deus assim, ungido mesmo ali, só se o Espírito Santo mandar você ler, mas não leia, gente. É muito pesado. Eu já vi gente que ficou doido, porque eu já ouvi história de quem começa a ler tem que ir até o final, porque se ler só metade a pessoa enlouquece. Então você tem que ter sabedoria. Tem coisas que o Espírito Santo vai falar, olha, isso aqui você pode ler, você pode assistir para ter conhecimento. Mas isso daqui, olha, você ainda não tá pronta. Isso aqui você não pode acessar. Só de eu olhar a capa ontem, eu senti uma pressão nisso aqui meu, gente. Eu já senti uma pressão nisso aqui meu. Eu já fiquei com, sabe assim, com uma dor de cabeça, um negócio pesado. Só de eu ler a capa, só de eu ver a capa, nem li. Só de eu ver a imagem da capa, eu já senti algo pesado. Aí eu passei, falei, não, tá repreendido. E toda hora ficava aparecendo pra mim aquilo, sabe? E eu falei, não vou, tá repreendido. Então, é isso. Tem coisa que você pode sim, né, ler, assistir, ver, que o Espírito Santo te direcionar, mas tem coisa que não. Amém? Então, muito cuidado aí com fogo estranho, não sai correndo de conferência em conferência. Ore ao Senhor se você deve ir ou não receber ali daquele profeta. Tem muito profeta aí que já saiu da essência, já saiu ali, sabe, daquilo que Deus tinha, tá? Então, é isso. Amém? Essa é a live de hoje. Se você quiser a parte 2 dessa live, você curte, compartilha aqui, coloca aqui nos comentários, me ajuda no engajamento. Vou deixar também salvo aqui e lá no meu YouTube, tá? Então vamos orar, né, nessa noite. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento eu quero te agradecer, Pai, por esse conhecimento, por essa palavra, por tudo aquilo que o Senhor ministrou aqui, Pai. Obrigada, amigo Espírito Santo, por esse conteúdo. Pai, que essa palavra venha adentrar a cada coração. Que o Senhor venha falando grandemente, Pai, com cada um que vai assistir agora e com cada um que vai assistir depois, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor ministrou. Obrigada, Senhor, pela tua unção. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, por esse ensinamento. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e fique com Deus.